Então, no Evangelho de João, capítulo 20, olha só, no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, correu ao encontro de Simão Pedro e dos outros discípulos, aquele quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e os outros discípulos, e o outro discípulo saíram, que é João, e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro, que era João, foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. E ele curvou-se e olhou para dentro. Viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Pedro, que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga para onde o colocou e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Raboni, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e para o Pai de vocês, para o meu Deus e o Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde, daquela primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, a porta trancada, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. E se não perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez reunidos e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui e vejam as minhas mãos. Estenda a tua mão e coloque-a no meu lado. E pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque você me viu, você creu. Felizes são os que não viram e creram. Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros milagres que não estão registrados neste livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenham a vida eterna em seu nome. Amém? Tremendo, né? Então, o que disso tudo, né, a gente vai focar mais? É
sobre justamente esse testemunho de Tomé, que é tremendo. Eu tenho como um dos personagens mais admirados, eu particularmente, esse discípulo, Tomé. Por tudo aquilo que ele, determinante, sincero, autêntico. Tomé foi um daqueles que, quando Jesus falou nesses últimos dias, olha, vamos para Jerusalém, eu preciso ir para Jerusalém, e estavam perseguindo já, querendo matar, prender Jesus, e Pedro e os outros falando, não, o que é isso? O senhor vai para Jerusalém? Estão perseguindo. Agora a gente voltou de lá, estavam querendo prender o senhor, e Tomé foi o único. Vambora, levanta, todo mundo, vamos embora, junto com ele. Nós não dissemos que ia morrer com ele? Então vamos embora, todo mundo, vamos com ele. Então Tomé era um cara muito autêntico, muito consciente, né, daquilo. Não, nós não dissemos, então vamos embora, vamos, todo mundo. Ele foi aquele cara corajoso que falou assim, não, eu não vou crer. E chegou a esse momento, eu só vou crer, todo mundo, e eram pessoas amigas, né, que estavam ali, que creram, que testemunharam, que não tinha dúvida, mas Tomé, ele relata uma coisa que chama atenção, quando ele exige um testemunho. Veja bem, 3 dias, né, alguns dias depois, uma semana depois que ele apareceu para os discípulos, mesmo que seja um mês, quando você deixa de ver uma pessoa que você conheceu e anda com ela durante 3 anos, aí ela viajou, por qualquer motivo, aconteceu alguma coisa, depois de um mês, quando você a vê, você não vai reconhecer? Obviamente que você, fulano, quanto tempo? Obviamente. Bastava ele aparecer, eu falei, é Jesus. Caramba, ele ressuscitou. Eu vi tudo acontecer, ele ressuscitou. Não precisa chegar perto, ele ressuscitou. Claro que eu vou querer abraçar aquela, mas eu estou crendo em ver que ele ressuscitou. E, além do mais, Tomé, ele ainda fala o seguinte, para mim, não basta eu ver as feridas. Para mim, não basta eu ver ele ressuscitado aqui, mostrar as mãos e o lado dele, que ele foi transpassado, né? Quando estava na cruz. Não basta isso. Eu quero tocar. Vai tocar? Vai tocar para quê? Qual é a diferença? Se você chegar perto, analisar, olha, caramba, dá um abraço. Não. Eu quero tocar nas feridas. Eu quero tocar do lado dele. Mas também, tocar. Mas por que tocar? Havia um propósito muito peculiar, muito pessoal de Tomé. E que aí é que está. Que talvez seja a tua necessidade também. Quando a gente entender, a gente vai para frente, entender o porquê dentro desse contexto, que a Bíblia nos dá essa liberdade de meditar. Quando você entender uma das razões, um dos motivos que teve que levar Tomé a exigir, não, eu quero tocar, talvez essa seja a tua necessidade. Eu preciso tocar. Porque você crê. Você crê que ele ressuscitou. Porque quando Tomé, ele fala assim, não, eu quero tocar, ele já passou uma fase. Ele já acreditou que ele ressuscitou. Porque ele já está indo no pormenor, num detalhe de Jesus ressuscitado, as feridas. Mas Tomé, não, eu creio que ele ressuscitou, eu creio que ele está furado ali, está transpassado, mas eu quero tocar. Então significa que Tomé ele já passou uma fase de acreditar. Não, eu só acredito vendo. Ele não falou isso. Ele não falou, não, ele não disse que não, eu quero ver. Não, eu falei, eu quero tocar na ferida, mas tocar na ferida. Você vai ver Jesus, você vai ver as feridas, você vai ver ali, ele realiza. Tocar? Sim, eu preciso tocar. Mas por que você quer tocar, Tomé? Porque Tomé, ele conhecia muito bem tudo aquilo que foi ensinado. Ele conhecia muito bem tudo aquilo que foi dito. Ele era um judeu. Tomé, verdadeiramente, ele conhecia, eles estudavam os livros da lei e ele conhecia os livros dos profetas.
E quando ele começou a andar com Jesus, obviamente que ele estava muito atento, muito a par, muito conhecimento da própria palavra de Jesus, das primeiras pregações. Que quando ele entra na sinagoga, em Nazaré, o que ele fala? Ele lê Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para, trazer as boas novas e libertar os cativos. E hoje se cumpriu esta palavra. E os judeus que estavam na sinagoga expulsaram eles de lá. E queriam já matar, apedrejar, jogar ele de cima do monte, mas ele fugiu. Então, ele começou a ensinar e a pregar a palavra dos profetas, as palavras das leis. Então, eles conheciam tudo isso. Jesus, ele não estava, tudo que está. O que João fala aqui no final? Isso são algumas coisas que eu escrevi para que vocês creiam, mas há muitas coisas que não podem, é muita coisa para escrever. Então, fora os ensinamentos do próprio Jesus, ele estava explicando, era muita pergunta, era muita dúvida, ele estava toda hora. A vida de Jesus com os discípulos, amados, não é só isso que a gente lê. Há muito, muito, muito mais do que está escrito, que aconteceu, que a gente não sabe. Dúvida, questões, entendeu? Até certas contendas entre eles. Pô, que isso, cara, não é nada disso. Eram homens, estavam aprendendo. E certamente que Jesus falou: cara, deixa eu te explicar, mas Senhor, como é que é? O Senhor é verdadeiramente o Messias? O Senhor é verdadeiro? Lembra dos livros? Lembra das leis? Lembra dos profetas? Jesus ensinava. E certamente que Tomé, amados, lá em Isaías 53, vamos lá. Deixa eu abrir aqui. Olha só, Isaías 53, Isaías é chamado, chamado de o profeta messiânico. Por quê? Porque foi um dos profetas que mais falou claramente, sobre tudo aquilo que ia acontecer, sobre o Messias. E no capítulo 53, ele declara assim, quem deu crédito, quem creu na nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, sendo levado à cruz, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e experimentado nos sofrimentos, e com um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Assim, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. A quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E puseram-no na sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, o Senhor agradou em moê-lo, fazendo enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação no pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos,
porque as iniquidades deles será levada sobre si. Por isso, lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Você pode dar glória a Deus? Aleluia. Lembra que quando ele ressuscitou, e por várias vezes ele falava para os discípulos: vocês não viram que era necessário, vocês não ouviram, vocês não aprenderam que era necessário eu morrer e ressuscitar. Lembra disso? Várias vezes Jesus chama a atenção dos discípulos, ele explicava tudo, todas as passagens proféticas. E quando Tomé ouve, dizia: olha, o Senhor ressuscitou. Estou lembrando disso. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Aquilo tudo que ele vinha nos ensinando, que a palavra dos profetas dizia: aconteceu. Aconteceu. Aconteceu, nós vimos. Que alívio. Falta uma coisa. Eu preciso crer. Falta uma coisa. Eu tenho que tocar na ferida. Eu tenho que tocar do lado dele. Eu tenho que tocar naquelas feridas. E aquilo para eles devia de ser uma grande curiosidade. Apenas ouviram e identificaram, conforme o João está descrito aqui, né? Que ele só queria, ele tinha que tocar para poder acreditar. E acontece numa outra tarde, eles trancados, onde Jesus aparece. E apresenta-se a todo mundo, que já tinha se apresentado. Mas aí ele vai, mostra as mãos e o lado. E ainda diz para Tomé: Tomé, pode tocar. Jesus sabia o que Tomé queria. Ele sabia muito bem o que ele queria. Tomé, pode tocar. Toca aqui do meu lado. Só que Tomé, João descreve de que ele não se levantou para tocar. Eu não sei se ele chegou a tocar. Mas a expressão de Tomé, ele fala: Senhor meu e Deus meu. Isso, até para um judeu, não era muito fácil de dizer, porque eles eram, né, monoteístas. Quando para eles falar duas vezes sobre um Senhor e um Deus, embora as palavras sejam diferentes, mas ele estava se referindo a uma única pessoa, aquilo nem era muito fácil para ele. Mas ele fala: Senhor meu e Deus meu. Ele creu, se ele tocou ou se não tocou, eu não sei, mas o que ele viu bastou, foi suficiente. Agora, por que Tomé antes disse: eu preciso crer, eu preciso tocar? Porque ele lembrou das palavras, principalmente na passagem de Isaías, quando o profeta disse que ele levaria sobre si as suas dores. Ele foi traspassado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si as suas dores, as tuas feridas, tudo, a fim de que você pudesse viver uma vida livre, liberto, sarados, tirando todas as tuas dores da vida, tudo aquilo que você está lá no oculto, tudo aquilo que só você e Deus conhece, que são dores, que você pergunta até hoje o porquê, por que isso aconteceu comigo, por que eu fui vítima disso, tudo isso, ele levou sobre si, para que você não tivesse isso peso mais na tua vida. E por que ele quis tocar? Era simples, porque aí tem uma questão óbvia. Tomé lembrou dessas passagens, e Tomé provavelmente era alguém semelhante a nós, semelhante a você, com muitas dores, embora tivesse vivido com Jesus, crendo em Jesus, sabendo que ia ser ressuscitado no último dia. Ele creu na ressurreição, mas talvez Tomé foi daquele: mas tem coisas que ainda me doem. Nós não conhecemos a história, a vida de Tomé não relata.
Mas talvez Tomé fosse aquele homem que viveu coisas que doía muito o coração. Eu não sei se foi abandono, não sei se foi alguma injustiça, eu não sei se naquela época do governo, dos soldados, se alguém violentou alguém na sua casa, se alguém roubou, sequestrou, levou como escravo, se alguém injustamente matou diante dos olhos dele, algumas feridas, algumas dores que Tomé passou, que, embora ele acreditasse em Jesus, mas ainda trazia em memória, mas ainda isso me dói. Quando eu lembro, aquilo me fere. Eu não consigo entender aquilo. Quando eu vi aquilo, quando aconteceu comigo, talvez Tomé tivesse coisas no coração. E quando alguém falou assim, ele ressuscitou, ele estava, caramba, está acontecendo. Será que tudo aquilo que estava escrito é verdade? Será que tudo aquilo que nós lemos, todos os detalhes, é verdade? Então falta uma coisa para mim. Eu preciso tocar na ferida. Porque está escrito que aquelas feridas não são dele. Aquelas feridas são minhas. Ele levou sobre si as minhas dores. As minhas feridas. A minha vergonha. Porque ele foi envergonhado. Tudo aquilo que estava na cruz. Ninguém queria olhar para ele. Ele foi desprezado. Ele levou o meu desprezo. Ele levou a minha vergonha. Ele levou a minha ferida. Ele levou a minha revolta. As minhas dores. Ele levou, está escrito. Estava sobre ele. Eu preciso tocar na ferida, porque quando eu tocar na ferida, eu quero saber em quem vai doer. Eu quero saber em quem vai doer. Porque quando eu tocar na ferida, se doer em mim, é porque elas são minhas. Agora, quando eu tocar, se doer nele, então nada disso aconteceu. As feridas são dele. E Jesus estava pronto. Prontamente para mostrar para Tomé. Tomé, vem aqui. Toca. Toca, Tomé. Toca aqui do meu lado. Se Tomé tocou ou não tocou, eu não sei. Mas uma coisa é certa. Ele reconheceu. Aquelas eram as feridas de Tomé. Aquelas eram as tuas dores também. Aquelas também eram as tuas feridas. Ali também era a tua vergonha. Ali também era o teu desprezo. Ali também era a tua... Tudo aquilo que você pode considerar que ainda te doa. Tudo aquilo que você pode considerar que ainda te machuca, aquelas coisas que você ainda não entende, aquelas coisas que você não gostaria, obviamente, de ter passado, aquelas coisas que talvez você ainda não consegue nem perdoar outras pessoas, aquelas coisas que talvez você não consegue entender, que você procura perguntas até hoje. Deus não está pronto, Deus não está querendo te trazer resposta do que aconteceu, Ele está te respondendo, é que não existe mais sobre você a vergonha, não existe sobre você mais as dores, eu levei, você não tem que viver mais essas dores, você tem que levantar o teu rosto, olhar para o alto e seguir a tua vida em frente, porque eu ressuscitei, eu morri no teu lugar. Você pode aplaudir ao Senhor? Você está entendendo isso? Pode vir, por favor. É isso que Deus quer que a gente entenda. Nós fomos vítimas de muita coisa, de muita estupidez. Coisas que você olha assim e fala assim, mas eu não merecia isso. Não é questão de merecimento, porque a justiça de Deus ela é perfeita. Você pode até estar certo de dizer, eu não merecia. E quando você merecer? Você tem que também entender que vai ter que ser julgado por isso. Justiça é justiça. Por isso que da mesma forma que Deus, Ele te perdoa, Ele traz alívio sobre a tua vida, Ele não coloca julgo sobre você quando você erra, Ele não quer que você também faça justiça pelas coisas que você merecia. Porque isso entra num conceito, num princípio de justiça de Deus.
Deixa que Deus abençoa, deixa que Deus venha trabalhar na tua vida. Não exija nada numa questão de justiça própria. Deixa, porque Deus é justo por si. Dele é justo. A palavra de Deus diz que nós fomos justificados. Nós fomos justificados. Entenda isso, amados. A palavra de Deus diz que nós já passamos da morte para a vida. Nós vamos deixar talvez esse corpo, mas nós não vamos morrer. Nós não vamos morrer. Porque, olha só, a palavra de Deus diz assim, que haverá a ressurreição dos mortos. Mas nós não vamos morrer. Porque nós já fomos justificados. Entenda, a palavra é simples. Você só é justificado, você só é julgado por alguma coisa quando alguma coisa ainda está sobre você, algum erro que você cometeu. Aí você vai a julgamento por qualquer coisa, não é assim? E aí o que eles trazem para julgar? As leis, porque sem lei não tem julgamento. Porque tem que ter alguma coisa que defina se você acertou ou se você errou. Então, você vai a julgamento num tribunal quando você erra. É porque aquilo ainda está sob efeito na sua vida, o que aconteceu. Mas, Jesus, ele morreu na cruz, e se você que crê, o sangue dele vem e te purifica de todo pecado. Tipo, não há dívida. Significa que você não vai ser levado a tribunal. Você não vai ser julgado, porque você já foi justificado. Está me entendendo? Então, quando a palavra de Deus diz a ressurreição dos mortos, não é dos que tomaram o sangue de Jesus. Porque você não vai ser julgado. Você não será julgado. Você já passou da morte para a vida. Você já passou uma fase. Você está entendendo isso? Haverá a ressurreição dos mortos dos que não creram em Jesus Cristo. O seu sangue não lavou a vida, o pecado daquelas pessoas. O pecado ainda está sobre aquela vida. Porque nós não vamos ser julgados. Nós fomos justificados. Olha a importância do sangue de Jesus. Eu não sei se você entende o que eu estou dizendo, se você entendia dessa forma. Porque tem gente que acha que todo mundo vai ser julgado, todo mundo vai se apresentar diante do Senhor, mas é que é o joio do trigo. Passa para cá, você está justificado, está limpinho. Está limpinho, está limpinho, 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 limpinho. Limpinho, limpinho, limpinho. Mas você não, você fica porque temos que bater um papo, temos que conversar aqui. Teremos o nosso galardão de cada um. Mas todos nós vamos viver a eternidade diante do Senhor. Amém, amados? E nisso nós temos que crer e entender a palavra de Deus. Assim como essa passagem de Tomé. Você não tem que mais viver. Se foi apagado, amado, o que acontece é que o mundo, ele começa a trazer as nossas lembranças, o mundo, ele começa a trazer uma série de coisas que nos prende, nos entristece, e a gente ia para todo mundo. Mas uma vez que a gente entende a palavra de Deus, nós vamos, quando as coisas vierem novamente a querer me incomodar, a você tem que entender, não existe uma palavra que eu ouvi, que eu entendi, que Deus ministrou no meu coração, eu vou fazer, eu vou trazer essa palavra ao meu juízo, ela vai ser viva no meu coração, ela vai acontecer, eu não vou abrir mão disso. Eu estou lembrando, Senhor, a tua palavra diz que essas dores que estão querendo aflorar novamente para me incomodar, o pensamento de culpa, seja lá o que for que eu tenha feito, cometido, mas em nome de Jesus, o Senhor levou. Eu não quero ter isso sobre mim, eu não quero esse sentimento, essa emoção, porque eu não sou mais culpado de nada, eu não sou vítima de nada, porque o Senhor está do meu lado, o teu Espírito habita em mim, eu não vou me dobrar essas coisas. Pode vir o mundo, pode vir amigos, parente, irmão, pode vir o diabo me acusar, pode vir o que for, eles não têm mais direito, porque o teu sangue me purifica, e o Senhor na cruz levou as minhas dores e as minhas feridas. Quantos estão querendo isso? Fica de pé em nome de Jesus. Amados, todos nós temos feridas. Se a gente lembrar, nós temos
coisas que nos desagradam, coisas que a gente não tem nem coragem de contar. Coisa que escandalizava alguém. Se você contar talvez certos detalhes que só você sabe, e Deus, por mais misericordioso que seja uma pessoa, por mais que seja uma pessoa divina, se você contasse a tua dor, ela, sério? Ela ia ficar surpreendida. Essas dores, essas coisas ocultas, elas têm que cair por terra em nome de Jesus hoje. Porque está escrito. Está escrito. Talvez, conforme eu falei, você seja uma pessoa muito semelhante a Tomé. Andando com Jesus, crendo. Ele acreditou na ressurreição, mas faltava um detalhe que te incomoda. Mas será que até isso eu também estou livre? Será que até isso também eu serei curado? Será que é para mim também? Toda a palavra de Deus é para o Filho de Deus. E isso é para você também, em nome de Jesus. E a partir de agora, a partir de hoje, e não é à toa, né, amados? Hoje é um dia que nós comemoramos o nascimento do nosso Salvador. Um menino nasceu. O Salvador, o Redentor. Cresceu. Como uma criança que corre, conforme o Miguelzinho, que gostava da casa do pai. Aos 12 anos, os pais voltaram. Mas, meu filho, achava que você estava conosco, mas o senhor não sabia que eu ia estar na casa do meu pai. Aquele menino inocente, brincando, cresceu, amando, curando, perdoando. Aí pregaram ele numa cruz, com um propósito de Deus, com um plano de Deus. E lá na cruz, ao invés de ser as dores dele, eram as tuas dores. Essa dor, essa ferida, essas coisas que estão ocultas dentro do teu coração, em nome de Jesus, é agora que você vai jogar fora. É agora que você vai receber o poder de Deus. É agora que você vai receber essa presença de Deus. E em nome de Jesus, eu tenho certeza que Deus já está falando contigo. É agora que você vai se posicionar, vai tomar posse, vai tomar a decisão verdadeiramente. A minha vida a partir de hoje vai ser outra. Eu não vou viver debaixo desse jugo. Eu não vou viver debaixo de acusações. Eu vou me libertar disso. Eu vou romper. A minha casa vai romper. Os meus filhos vão romper. O meu ministério vai romper. A minha vida vai romper. Porque Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas transgressões, a minha vergonha. Ele levou o desprezo. Ele levou tudo para que eu tivesse paz. Aleluia. Abra a tua boca e comece a glorificar. Comece a falar com o Senhor. Levanta as tuas mãos. Comece a declarar isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Ó Deus, visita agora, Senhor, as dores dessa mulher, as dores desse homem, Senhor, desse jovem. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eles sabem o que dói. Eles sabem o que ainda dói, Senhor. Coisas que levaram ele a tomar decisões, Senhor, que se tivesse um juízo novo, um conhecimento, Pai, eles não teriam tomado, Senhor. Ó Deus, pelas fraquezas, mas é o Senhor quem fortalece eles no dia de hoje, Senhor. O que passou, passou. O que passou, passou. Eu creio e eu estou criando um caminho novo para você. Eu estou fazendo tempo novo na tua vida. Eu estou trazendo novidade para você. Em nome de Jesus Cristo, você está liberto, você está sarado. Aquelas feridas eram as tuas, não eram as minhas. Talvez você quisesse hoje tocar, talvez hoje você estivesse pensando mesmo que Tomé, eu queria tocar, eu queria ter essa certeza. Mas creia pela fé, porque o próprio Jesus disse, mais bem-aventurado é o que não viram e creram. Você está numa posição privilegiada de Tomé. Embora Tomé tenha visto, embora Tomé provavelmente tenha tocado, mas você está numa posição muito mais privilegiada. Se você crê hoje, você será muito mais bem-aventurado. Você receberá do alto poder, em nome do Senhor Jesus Cristo.